Boa noite, meus irmãos. Com alegria, podemos nos reunir novamente para juntos cultuarmos ao nosso Deus, como fizemos pela manhã. E hoje pela manhã nós meditamos acerca das qualidades necessárias para a vida cristã, de como vivermos nesse mundo de forma que o Senhor possa ser honrado e glorificado por cada um de nós. Vimos aqui as motivações que temos para o exercício da diligência cristã, as qualidades que devemos procurar ter na nossa caminhada cristã e os benefícios desta para as nossas vidas. Hoje à noite eu queria compartilhar com os irmãos, meditando no Salmo de número 81. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias para meditarmos no Salmo de número 81. Como vão passar um tempinho a mais sentados, então, aqueles que puderem, fiquem em pé para lermos o Salmo de número 81, Salmo de Asaf. O salmista diz: Cantai de júbilo a Deus, força nossa, celebrai o Deus de Jacó. Salmodiai e fazei soar o tamboril, a suave harpa com o saltério. Tocai a trombeta na festa da lua nova, na lua cheia, dia da nossa festa. É preceito para Israel, é prescrição do Deus de Jacó. Ele o ordenou como lei a José, ao sair contra a terra do Egito. Ouço uma linguagem que eu não conhecera. Livrei os seus ombros do peso, e as suas mãos foram livres dos cestos. Clamaste na angústia e te livrei. Do recôndito do trovão eu te respondi e te experimentei junto às águas de Meribá. Ouve, povo meu, quero exortar-te, ó Israel, se me escutasses. Não haja no meio de ti Deus alheio, nem te prostes antes Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e te encherei. Mas o meu povo não me quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. Assim, deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu, de pronto, lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isto duraria para sempre. Eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Os irmãos podem assentar-se? Eu irei orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, mais uma vez nesse dia, queremos te agradecer pelo privilégio que temos de podermos abrir as Escrituras Sagradas e livremente podermos lê-la e tirar dela instruções preciosas para as nossas vidas. Te agradecemos pelo privilégio de podermos, como teu povo, aqui nos reunirmos neste dia, como fizemos pela manhã e o fazemos novamente agora ao final da tarde, início da noite, com o propósito de bendizermos o teu nome, de cantarmos louvores ao Senhor, de apresentarmos ao Senhor nossas súplicas, nossas orações e de sermos ensinados pela tua santa palavra. Nos abençoa, Senhor, neste momento, quando abrimos a tua palavra e queremos, de fato, ouvi-la como sendo a voz do Deus Todo-Poderoso, Deus que nos amou antes da criação de todas as coisas,
Deus que enviou o seu unigênito Filho para, vertendo o seu precioso sangue na cruz do Calvário, nos resgatar do império das trevas. Deus que tem nos dado o Santo Espírito, o Consolador amado, aquele que tem testificado na nossa mente, no nosso coração, a respeito das tuas verdades. Clamamos ao Deus triuno que nesse momento possa nos assistir, a mim, no ensino da tua palavra, e a cada um dos irmãos, dando mentes e corações atentos àquilo que o Senhor quer nos falar. Louvamos o teu nome por tudo e te agradecemos. Amém, Senhor. Lamentavelmente, alguns que hoje se dizem, ou ainda se dizem cristãos, não têm tido a estima de se congregar. Muitos deles optam por viverem, ou procurarem viver, ou achar que podem viver a vida cristã de forma individual. E assim, não têm dado a relevância que deveriam dar com relação a momentos como este que aqui estamos. Ao momento do culto, ao momento de estarmos congregados, ao momento de podermos louvar e adorar ao nosso Deus. Eu sei que alguns têm até algumas falácias ou supostos motivos para deixar de fazer isso. Alguns falam de que muitas igrejas têm trazido escândalos à liderança, então se sentem decepcionados. Outros acham que é falta de acolhimento dos demais irmãos. Outros acham que é um legalismo ter que ir tanto à igreja e estar junto com os irmãos. Mas nós sabemos que tudo isso daí não passa de desculpa da mente e do coração humano para rejeitar aquilo que tão claramente é expresso nas Sagradas Escrituras acerca do culto, acerca da congregação, acerca do louvor. Também posso dizer que, fazendo uma análise dos últimos anos, esse foi um dos males que a pandemia trouxe. Porque em muitos locais, como durante um bom tempo as pessoas não podiam se congregar, acabaram erroneamente se acostumando em ficar em casa, no sofá. E muito embora a tecnologia ela seja uma coisa boa, foi Deus quem deu o conhecimento, a ciência ao homem, mas muitos agora acham tão cômodo ficar no sofá de casa assistindo uma pregação pela internet, pela televisão e coisas nesse sentido, e esquecem que nós, a palavra de Deus, em vários salmos, somos convocados solenemente a nos ajuntarmos num determinado local para cultuar ao Deus Todo-Poderoso. Graças a Deus, pelo que eu percebo aqui nos irmãos, não há entre vós, espero que não haja esse tipo de entendimento, mas pelo contrário. Mas eu quero dizer que isso que eu acabei de falar e que é algo lamentável, tem sido muito comum em vários lugares do nosso país, na nossa própria cidade e em vários lugares do mundo. E até mesmo na nossa igreja lá. Na realidade, esse sermão eu preparei para pregar lá, e vou fazê-lo na próxima semana, porque o pastor Isaías vai para Macapá, lá vai ser a inauguração do templo, da congregação lá, fizeram um novo templo, então o pastor Isaías vai para lá, e eu já vi que na escala ele já me colocou. Eu até estava brincando e falando para o Mallory que o pastor Isaías está tirando o meu couro, porque domingo passado eu tive que pregar na igreja, aí vim para cá, e no próximo domingo, e no outro domingo, já pela escala, eu já estou de volta aqui. Não sei se os irmãos vão aguentar, Mas vejam, eu estou dizendo isso porque para nós é um privilégio.
É um momento de grande satisfação. Mas, infelizmente, alguns não têm visto dessa forma. Muitos não têm olhado para o ajuntamento solene como sendo algo fundamental à vida cristã, à comunhão dos crentes. Muitos não têm olhado dessa forma. Muitos até acham até demasiado. A Bíblia nos ensina que o dia do Senhor ele deve ser guardado de forma integral. Então, existem locais, obviamente, que só tem uma reunião no dia do Senhor. Então, naquele dia, mas lá na nossa igreja, como aqui, são 2 reuniões. Então, o correto é estar de manhã e estar à noite, como os irmãos estão fazendo, porque esse é o nosso dever. E devemos, como hoje pela manhã mencionei, sermos diligentes nessas coisas também. Hoje, meus irmãos, eu quero então compartilhar com os irmãos um pouco daquilo que tem enchido o meu coração com relação a essa questão. Por isso, a escolha do Salmo de número 81. O Salmo 81, ele trata sobre o ato de congregar. A congregação dos santos é um dever de cada um de nós, né? O Salmo 81, ele fala acerca do culto e de como adorar a Deus. O Salmo 81, ele procura nos responder algumas questões. Qual a razão pela qual nós nos reunimos domingo após domingo? Qual é a razão que traz os irmãos, domingo após domingo, a estarem aqui nesse local? Qual é a motivação para fazermos isso? É verdade que, às vezes, nós olhamos e respondemos essa questão dizendo assim, eu vou para a congregação ou vou para a reunião da igreja por uma questão apenas de tradição. Outros por uma questão de... Lá tem pessoas boas, conversas saudáveis, e é tão bom estar lá. Outros afirmam que vêm para o culto apenas porque é nossa responsabilidade estarmos no culto. Eu quero dizer que essas 3 respostas, elas não estão totalmente erradas. Eu quero dizer aos irmãos que vir por o culto como se fosse uma agenda não é totalmente errado. Na realidade, deve fazer parte da minha agenda. Assim como na minha agenda semanal eu tenho minhas atividades, irmãos têm as atividades dele, deve fazer parte da nossa agenda, sim, né? Estarmos domingo após domingo aqui. Não é errado vir para uma reunião como essa que nós estamos tendo aqui, porque temos pessoas tão agradáveis e conversas saudáveis. Pelo contrário, a Bíblia, quando nós lemos toda a palavra do Senhor, ela não despreza essa reunião dos santos, essa comunhão, como diz o salmista, dos nobres que estão na terra. Não é errado também vir por causa das nossas responsabilidades, pela diligência que devemos ter. Mas, meus irmãos, eu disse que não é apenas por essas razões. Essas são razões que devem fazer parte, sim. Mas nós vimos ao culto porque Deus nos fez com o propósito de adorá-lo. Essa é a razão principal. Deus nos fez como seus adoradores. Esta é a finalidade existencial de cada um de nós. Nós fomos criados para o louvor da sua glória. Nós fomos criados para glorificá-lo, para sentirmos prazer em Deus e sentirmos prazer em tudo aquilo que está relacionado a Deus, inclusive a congregação, inclusive os irmãos, inclusive tudo aquilo que, de certa forma, relaciona-se a Deus e aquilo que está prescrito na sua palavra. Portanto, esse salmo é um salmo importante para nós, porque ele vai nos ensinar alguns aspectos relevantes no culto ao Senhor.
E eu quero pensar com os irmãos, com base nesse salmo, procurando analisar 4 aspectos principais que o salmo nos ensina. Primeiro, qual é o espírito do culto? Como é que nós devemos nos portar no culto ao Senhor? Em segundo lugar, qual é o motivo do nosso culto? Qual é a razão pela qual nós cultuamos a Deus? Em terceiro lugar, qual é o conteúdo e a advertência que nós encontramos no Salmo acerca do culto? Qual deve ser o conteúdo do nosso culto? Quais são as advertências que nós temos que estar atentos ao nos reunirmos para cultuar a Deus? E por último, quais são as promessas que Deus nos revela no seu culto? Isso aqui nós encontramos nesse salmo de número 81. Em primeiro lugar, então, eu quero compartilhar com os irmãos acerca do espírito do culto. Qual deve ser o espírito do culto? Leamos novamente versos 1 a 4. Diz o salmista: Cantai de júbilo a Deus, força nossa. Celebrai o Deus de Jacó. Salmodiai e fazei soar o tamboril, a suave harpa com o saltério. Tocai a trombeta na festa da lua nova, na lua cheia, dia da nossa festa. É preceito para Israel, é prescrição do Deus de Jacó. Qual deve ser o espírito do culto? Primeiro, o espírito do culto deve ser um espírito de solenidade e adoração. Nós estamos aqui porque nós somos convocados a solenemente nos apresentarmos diante de Deus e conjuntamente com o seu povo para adorá-lo, para louvá-lo. Então, o primeiro espírito, ou seja, quando eu chego no local onde eu vou prestar meu culto a Deus, não meu culto individual. É preciso que entendamos isso, que no momento que nós estamos aqui, nós não estamos prestando um culto individual, nós estamos prestando um culto coletivamente. Por isso que quando o dirigente diz, vamos cantar, cantemos. Quando ele diz, vamos orar, oremos. Quando diz, vamos ler a Bíblia, leamos a Bíblia. Quando diz, vamos levantar, se não tiver nenhum empecilho, levantemos. Porque o culto, ele é um culto congregacional, é um culto coletivo. E então, quando nós nós apresentamos nesse espírito de que nós estamos nos reunindo, nós estamos indo em direção ao culto. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quando eu venho à casa do Senhor, eu já devo vir com esse pensamento. Eu estou sendo convocado para uma reunião solene. E como é que nós nos apresentamos no momento solene? Nós nos apresentamos sempre com espírito de reverência, de devoção, de adoração. Esse deve ser o espírito do nosso culto. Um espírito de reverência, de adoração, de devoção, porque é um ajuntamento solene, como foi lido hoje pela manhã na leitura inicial do nosso culto matinal, no Salmo de número 95. É um momento solene. Então, a primeira coisa que deve nutrir a nossa mente e o nosso coração quando nós nos apresentamos a Deus é que nós devemos nos apresentar a Ele com espírito de solenidade e de adoração por aquilo que Ele é, ou seja, pelos seus atributos, pela sua onisciência, pela sua onipresença, pela sua soberania, pela sua imutabilidade, pela sua santidade, pelo seu poder, pela sua fidelidade, pela sua bondade, pela sua paciência, pela sua graça, pela sua misericórdia e pelo seu amor. Então, quando nós pensamos em nos congregar, nós devemos vir com esse espírito. Eu estou indo adorar um Deus que é tudo isso que nós acabamos de ver. É esse Deus que tudo sabe, é esse Deus que governa sobre todas as coisas,
é esse Deus que é santo, 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 é esse Deus que tem todo o poder, é esse Deus que tem sido fiel, bondoso, paciente, gracioso e misericordioso para comigo. Então, eu estou indo, ou estou vindo cultuar a Deus solenemente em louvor e adoração por aquilo que Ele é e pelos seus atributos eternos. Mas não apenas isso. O que deve fazer parte do nosso espírito de culto, ou seja, nesse momento, o júbilo, a exultação, a alegria. Estava conversando com o Lucas e com a Caris. Eu sei que cada um de nós expressamos as nossas emoções de forma bem distinta, né? Eu sei que existem aspectos culturais, né? Então, eu sei que existem personalidades diferentes. Mas eu disse para eles, o que não pode acontecer, pelo menos na minha concepção, é eu me alegrar, eu me emocionar com um jogo de futebol, eu me emocionar com uma música, eu me emocionar com um filme, e não me emocionar quando eu estou diante da palavra de Deus. Tem alguma coisa estranha. Agora, se aquele não se emociona com a música, se não emociona com o filme, se não se emociona com o jogo de futebol, se não se emociona com nenhuma dessas coisas, é a manifestação de alegria dele. Mas o que não pode deixar de existir no culto é esse espírito de alegria, de chegarmos alegremente aqui, de estarmos com alegria aqui com a nossa família para cultuar a Deus. A alegria faz parte. Eu não estou aqui falando me entendo, de panavoeiro, de pula-pula, de gritos, tal, coisas como tem sido comum aí. Mas, para mim, é muito incompreensível chegar, e como eu quase todo domingo dirijo o culto lá na igreja, é chegar e olhar para a cara de um irmão, aquele semblante descaído, aquela tristeza, como se estivesse naquele local empurrado, obrigado por alguma questão, alguma circunstância. Cadê a alegria? Cadê o prazer? Nós estamos juntos para adorar o nosso Deus. E vejam que no texto que nós temos, essas palavras são bem enfatizadas. O salmista, ele inicia dizendo, cantai de júbilo, ou seja, cantai com alegria, né? Cantai de júbilo a Deus, força nossa, celebrai. A palavra celebração que temos aqui no texto é a palavra que era utilizada para receber um rei quando ele estava chegando depois de uma grande vitória. Então as pessoas ovacionavam aquele rei, clamavam, gritavam, jubilavam, explodiam de alegria porque aquele rei estava chegando e ele estava trazendo vitória. É essa expressão que temos aqui no Salmo. É esse espírito que nós devemos vir. Nós estamos aqui porque nós estamos na presença do Deus dos deuses, do Rei dos reis, daquele que conquistou tudo aquilo, como vimos pela manhã, em nosso favor. Portanto, devemos nos apresentar a Ele cantando de júbilo, com alegria, reconhecendo que Ele é a nossa força, reconhecendo que Ele é o Deus de Jacó, mas Ele é o Deus dos patriarcas, Ele é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, e diz o salmista, Ele é o nosso Deus, Ele é o meu Deus, Ele é o Deus dos irmãos. Por isso que nós o celebramos, por isso que nós cantamos, por isso que deve haver no nosso meio esse espírito de alegria, de exultação, porque nós estamos diante de um Deus que tem feito tudo e todas as coisas em nosso favor. Matthew Henry, comentando esse início do Salmo, ele diz assim, Deus deve ser adorado com satisfação, alegria, reverência e em um santo temor. Deus deve ser adorado dessa forma. Mas, meus irmãos, olhando ainda para o Salmo, nós vemos aqui
o salmista diz, salmodiai, e fazei soar o tamboril, a suave harpa com o saltério. Obviamente aqui tem algumas questões culturais, né? Eram os instrumentos que eles utilizavam lá. Tocai a trombeta. A trombeta geralmente ela era utilizada para indicar a chegada de um rei trazendo uma grande vitória. Então a trombeta era tocada como alerta, como chamando a atenção de todo mundo. Eis que vem aí o Rei da Glória. Salmo 24. E é assim que nós devemos nos apresentar diante do Senhor, com essa alegria, com exultação, com júbilo, independente de qual seja a nossa personalidade, a nossa questão cultural, se alguns são mais emotivos, outros menos emotivos, mas não deve faltar no nosso meio alegria, júbilo, de cantarmos ao Senhor, porque sabemos quem é o nosso Deus. Nós lemos lá no texto de João, depois mais adiante, vou fazer referência novamente, no texto de João, quando Jesus tem aquele encontro com a mulher samaritana, e ele, assim, os samaritanos não conhecem a quem adoram, mas nós conhecemos a quem nós adoramos. Nós conhecemos a quem adoramos. Por isso deve haver alegria, exultação da nossa parte. O texto fala aqui de que eles tocavam a trombeta na festa da lua nova e na lua cheia, dia da nossa festa. Para nós, né, que temos uma outra cultura, se a gente não for pesquisar direitinho o que é que significa isso, nós não vamos entender o que é que o salmista está querendo dizer. Mas nós sabemos que nas Escrituras Sagradas existem várias festas que são prescritas no Velho Testamento, que o povo de Deus deveria, então, se reunir. E também tínhamos, então, a celebração da Lua Nova, que geralmente era acontecia no primeiro dia do mês, e da Lua Cheia no 15º. E a ideia aqui, de acordo com aquilo que eu pude entender, fazendo algumas leituras e algumas pesquisas, é que a ideia da lua nova significava o dia da entrada na terra, a celebração do início de tudo, do início da colheita, né? E na lua cheia, já era a celebração da provisão, ou como se fosse assim, na lua nova o início do plantio, né? E na lua cheia a colheita daquilo que havia se cultivado, as bênçãos. E essa é a ideia que Deus prescreve ao povo dele, de nos apresentarmos a ele, sabendo que Deus, mesmo não sendo obrigado, ele tem muitas bênçãos a nos conceder. E nós temos sido, meus irmãos, abençoados pelo Senhor nesse sentido. Então, eu queria, respondendo esse primeiro tópicozinho, qual é o espírito que deve haver, ou devemos ter, ao nos apresentar para cultuar a Deus. Primeiro, devemos nos apresentar de forma solene, em adoração, em reverência e santo temor. E, em segundo lugar, com exultação, com júbilo, com alegria. Esse deve ser o espírito. Minha oração é que, em todos nós possamos olhar para nós mesmos, e mesmo sabendo que isso não vai ser nunca fruto da nossa própria emoção ou do nosso braço, mas clamarmos ao Senhor para que Ele faça com que na nossa mente, no nosso coração, tenhamos a alegria, o contentamento de todas as vezes que somos convocados a solenemente nos reunirmos, a virmos com essa alegria, com esse júbilo e com esse contentamento. Isso faz grande diferença, não para Deus, mas para nós.
essa alegria, esse contentamento. Deus é Deus. Deus não precisa do nosso serviço. Deus não precisa nem dos nossos louvores. Ele é Deus. Ele é autossuficiente. Mas como eu sempre tenho dito, Ele tem nos dado esse privilégio de podermos fazer isso, de podermos servi-lo, de podermos louvá-lo, de podermos adorá-lo. O culto cristão, diz um outro autor, ele diz o seguinte: o culto cristão deve ser prestado com espírito de alegria, coração agradecido pela herança que nós temos em Cristo e pela abundância que desfrutamos de sua comunhão no Espírito, que Ele mesmo derrama em nosso coração o amor dele próprio para conosco. Ou, para deixar bem claro o que ele está dizendo, o culto cristão deve ser cheio de alegria, de contentamento e de gratidão por tudo aquilo que Deus graciosamente tem nos dado. Mas, meus irmãos, além de termos esse espírito de devoção solene a Deus, de alegria, como orou o diácono Mallory, o nosso culto, ele deve ser um culto em espírito e em verdade. O nosso culto deve... O que é que significa isso? O nosso culto é um culto espiritual e o nosso culto deve ser um culto verdadeiro. Longe de nós estarmos aqui querendo cultuar a Deus de forma hipócrita, porque Deus abomina a hipocrisia. Então, nosso culto tem que ser verdadeiro. E é nesse sentido que eu quero relembrar, então, o texto que eu mencionei ainda agora há pouco, da mulher samaritana. Ela tem aquele encontro com o Senhor Jesus e, então, a mulher, lá no versículo 19 do capítulo 4, ela reconhece que Jesus é da parte de Deus. Ele diz: Senhor, vejo que tu és profeta. Então ela faz uma pergunta ao Senhor Jesus. Ela diz assim: nossos pais adoraram neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. A pergunta dela era: onde é que deve ser feita a adoração? Onde é que nós devemos cultuar? E vejam que Jesus, ele muda o teor da questão. Ao invés dele tratar dessa questão, né, onde é que deve se adorar, ele responde dizendo assim: vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, Jesus não responde imediatamente à questão que ela levantou. A preocupação dela era a preocupação do local. Jesus está preocupado com o quê? Com o espírito de adoração, com o espírito do culto. Como é que ela deveria adorar? Então ele diz que o culto ele deve ser prestado em espírito, em verdade. Isso significa, meus irmãos, que o culto deve estar enraizado na verdade revelada da palavra de Deus. Nós cultuamos porque a palavra de Deus nos convoca a cultuar. Nós adoramos porque a palavra de Deus nos diz que devemos adorá-lo. Nós usamos a palavra de Deus como sendo o centro do culto, porque é assim que a palavra de Deus nos diz. Nós cantamos a Bíblia porque é a palavra de Deus, então nós devemos cantar a palavra de Deus porque ela é a verdade. Então vejam, a centralidade do culto está na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade revelada a todos nós. Por isso,
nós devemos estar aqui em devoção, adoração, júbilo, alegria e em espírito e em verdade, baseado naquilo que a Bíblia tem nos mostrado. Em segundo lugar, tendo visto o espírito do culto, agora, qual é o motivo do nosso culto? Seria o segundo tópicozinho da nossa meditação. Qual é o motivo do culto? Versículo 4 até o versículo 7. Leamos novamente, porque quem tem que responder todas essas questões é a palavra de Deus, não nós que temos a incumbência de ensinar, mas a palavra de Deus que é a verdade. Versículo 4. É preceito para Israel, é prescrição do Deus de Jacó. Ele o ordenou como lei a José, ao sair contra a terra do Egito. Ouço uma linguagem que eu não conhecera. Livrei os seus ombros do peso, e suas mãos foram livres dos cestos. Clamaste na angústia e te livrei. Do recôndito do trovão eu te respondi, e te experimentei junto às águas de Meribá. Nesses versos, queria chamar a atenção dos irmãos para, se agora há pouco eu me referi à centralidade da palavra de Deus, agora os nossos olhos devem estar fitos para o próprio Deus. Deus é o motivo do nosso culto. Nós estamos aqui para cultuá-lo. E olha o que diz. Primeiro, qual é o motivo que eu tenho para o culto? Primeiro, porque é preceito de Deus. Devemos nos ajuntar solenemente porque é mandamento, é preceito para Israel e prescrição do Deus de Jacó, versículos 4 e 5. Muito embora nós saibamos que não há tempo errado para cultuar a Deus, para adorá-lo, lá no Salmo de número 119, versículo 164, o autor diz que 7 vezes durante o dia ele louvava a Deus. 7 vezes, nós só estamos 2 vezes, né? De manhã, nos ganhando de montão, né? 7 vezes. E lá no versículo 62 do mesmo texto, não tem hora, até a meia-noite. Ele diz, levanto à meia-noite para te louvar. Muito embora não haja tempo nem hora para adorar a Deus, mas nós sabemos que há algumas prescrições no Velho Testamento, de dias específicos, de momentos específicos, para o povo de Deus se reunir, e no Novo Testamento não é diferente. No Novo Testamento nós temos o dia do Senhor, o sagrado dia do Senhor, para nos reunirmos. E negligenciar esse dia, negligenciar a adoração, o culto, é desobedecer o preceito divino. É isso que nós entendemos. Então, o primeiro motivo para a nossa adoração, para o nosso culto que prestamos ao nosso Deus, é justamente porque é mandamento, é ordenança dele. E nós, como seus filhos, devemos obedecê-lo. Em segundo lugar, o motivo que nós temos é porque deve ser expressão de gratidão por tudo aquilo que Deus tem nos dado. Quando nós lemos o Salmo, nós vemos isso, né? Olha que o Salmo nos diz que Deus livrou os seus servos da escravidão do Egito, livrou eles do peso que carregavam nos ombros, livrou as mãos dos cestos. Quando eles clamavam, diz o verso 7, clamaste na angústia e te livrei, do recôndito do trovão eu te respondi e te experimentei junto às águas de Meribá. É preceito de Israel, mas deve ser também expressão da gratidão que Deus tem nos feito.
Aquilo que Deus fez com o seu povo Israel, livrando do Egito, é o mesmo que ele tem feito em nós, nos livrando da escravidão do pecado. Desse grande peso que nós carregávamos. Deus nos livrou. E devemos, então, nos apresentarmos para cultuá-lo com corações gratos por tudo aquilo que Deus graciosamente nos deu. A sua revelação, a sua compaixão, a sua paciência, a provisão. É isso que nós encontramos nesse salmo. Deus agindo dessa forma. Às vezes, a gente vê esses pastores meio profissionais falando, e eles acabam falando algumas frases que parecem ser tão bonitas, e a gente acaba absorvendo essas frases tão bonitas, mas elas não são muito bíblicas, não. Eu, recentemente, lá na escola, ouvindo um professor, aí perguntei a ele como tinha sido o final de semana, se tinha ido para a igreja, para o culto. Ele disse, claro, eu vou para o culto porque eu tenho que recarregar as minhas baterias motivacionais. Eu tenho que recarregar minhas baterias. Eu perguntei para ele como é esse recarregar as baterias, né? Eu sei que no culto nós somos fortalecidos para a semana que nós vamos ter. Mas esse não é o motivo principal. Nós não estamos aqui, primeiramente, para recarregar nossas baterias, não. As nossas baterias vão ser recarregadas como consequência. Primeiramente, nós estamos aqui para celebrar o Deus triuno. Celebrarmos o Deus triuno e os seus feitos salvadores. E é nessa celebração que nós somos fortalecidos para a nossa semana que vai iniciar. Às vezes se inverte, né? Eu vou recarregar minhas baterias, aí, como consequência, eu vou adorar a Deus também. Mas não é assim. Nós estamos aqui motivados na adoração plena a Deus. E Deus bondosamente nos abençoa. Em terceiro lugar, qual é o conteúdo do nosso culto? E qual é a advertência que devemos dar atenção no culto? Versículos 8 até o versículo de número 12. Texto sagrado. O espírito do culto é alegria, celebração, devoção. O motivo do nosso culto é celebrar o nosso Deus triuno, celebrar o seu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, celebrar o Santo Espírito que testifica em nossas vidas. E qual é o conteúdo do culto? O conteúdo do culto deve ser a palavra de Deus e o próprio Deus. Esse é o conteúdo do culto que nós temos aqui. Diz o salmista, ouve, povo meu, quero exortar-te. Ó Israel, se me escutasse. Não haja no meio de ti Deus alheio, nem te prostes ante deuses estranhos. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e te encherei. Aqui nós temos o conteúdo do nosso culto. É Deus e a sua palavra. E eu, para isso, porque o que nós temos aqui é de forma resumida uma parte do mandamento do Senhor que nós lemos lá nos 10 mandamentos. Quando o salmista diz assim, não haja no meio de ti Deus alheio, não terás outros deuses diante de mim. Quando ele diz assim, quando ele diz, não há no meio de Deus alheio, está se referindo, no caso, ao segundo mandamento. Não tomarás para ti imagem de escultura, nem te prostes. E diz no verso 10, eu sou o Senhor teu Deus. Só um Deus.
E eu queria, meus irmãos, para nossa reflexão, ler e responder de forma bem tranquila as perguntas 103, 104, 105, 107, 108 e 109 do nosso Catecismo Maior. Pergunta 103. Qual é o primeiro mandamento? Resposta: o primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Pergunta 104. Quais são os deveres exigidos neste mandamento ou neste primeiro mandamento? A resposta é: os deveres exigidos no primeiro mandamento são o conhecer e reconhecer Deus como único, verdadeiro Deus e nosso Deus, e adorá-lo e glorificá-lo como tal. Pensar e meditar nele, lembrar-nos dele, altamente apreciá-lo, honrá-lo, adorá-lo, amá-lo, desejá-lo, temê-lo, crer nele, confiando, esperando, deleitando-nos e regozijando-nos nele, ter zelo por ele, invocá-lo, dando-lhe todo louvor e agradecimento, prestando-lhe toda a obediência e submissão do homem como um todo, ter cuidado de o agradar em tudo e tristeza quando ele é ofendido em qualquer coisa e andar humildemente com ele. Esses são os deveres. E quais são os pecados que esse primeiro mandamento nos ensina? Quais são os pecados proibidos nesse primeiro mandamento? Diz a resposta: os pecados proibidos no primeiro mandamento são o ateísmo, negar ou não ter um Deus, a idolatria, ter ou adorar mais do que um Deus, ou qualquer outro ajuntamento com o verdadeiro Deus ou em lugar dele. O não tê-lo e não confessá-lo como Deus e nosso Deus. A omissão ou negligência de qualquer coisa devida a ele, exigida neste mandamento. A ignorância, o esquecimento, as más concepções, as falsas opiniões, os pensamentos indignos e ímpios quanto a ele. O pesquisar audaz e curioso dos seus segredos, toda impiedade, todo ódio de Deus, egoísmo, espírito interesseiro e toda aplicação desordenada e imoderada do nosso entendimento, vontade ou afetos e outras coisas, e o desvio destes de Deus, em tudo ou em parte. A vã credulidade, a incredulidade, a heresia, as crenças errôneas, a desconfiança, o desespero, a resistência obstinada, a insensibilidade sob os juízos de Deus, a dureza de coração, a soberba, a presunção, a segurança carnal, o tentar a Deus, o uso de meios ilícitos, a confiança nos lícitos, os deleites e gozos carnais, um zelo corrupto, cego e indiscreto, a tibieza e o amortecimento nas coisas de Deus, o alienar-nos e apostatar-nos de Deus, o orar ou prestar qualquer culto religioso a santos, anjos ou qualquer outra criatura, todos os pactos com o diabo, o consultar com ele e dar ouvido às suas sugestões, o fazer dos homens senhores da nossa fé e consciência, o fazer pouco caso e desprezar a Deus e aos mandamentos, o resistir e entristecer-se o seu espírito, o descontentamento e impaciência com as suas dispensações, acusá-lo estultamente dos males com que ele nos aflige e o atribuir o louvor de qualquer bem que somos, temos ou podemos fazer à fortuna, aos ídolos, a nós mesmos ou qualquer outra criatura.
Nós vimos porque nós temos um motivo grandioso para adorar e temos o conteúdo do nosso culto. É essa obediência a Deus e devemos ser sempre advertidos quanto a essa obediência. A lei do Senhor, ela é perfeita. Nós somos imperfeitos. Por isso nós nos ajuntamos com gratidão e ao mesmo tempo em reconhecimento das nossas fraquezas, na expectativa de que Deus haja poderosamente no nosso meio para que possamos agradá-lo. E nós só o podemos fazer, só o podemos adorá-lo mediante a mediação, a intervenção, a ação do seu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é o segundo mandamento? O segundo mandamento é: não farás para ti imagem de escultura, nem figura alguma de tudo que há em cima do céu e do que há embaixo da terra, nem de coisas que haja debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Deus forte e zeloso, que vinga a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e que usa de misericórdia até 1000 gerações com aqueles que me amam e que guardam os meus preceitos. O que é que devemos ter em mente como conteúdo do nosso culto quando somos advertidos com relação a não termos imagem de escultura? Quais são os deveres exigidos no segundo mandamento? Diz a resposta do nosso catecismo. Os deveres exigidos no segundo mandamento são o receber, observar e guardar, puros e inalterados, todo o culto e todas as ordenanças religiosas que Deus instituiu na sua palavra, especialmente a oração e as ações de graça em nome de Cristo, a leitura, a pregação e o ouvir da palavra, a administração e a recepção dos sacramentos, o governo e a disciplina da igreja, o ministério e sua manutenção, o jejum religioso, o jurar em nome de Deus e o fazer os votos a Ele, bem como o desaprovar, detestar e opor-nos a todo o culto falso. E segundo, a posição e vocação de o remover tal culto e todos os símbolos de idolatria. Por que esse mandamento? Porque nós sabemos, e essa deve ser a advertência para nós, nós sabemos que nós temos um coração idólatra. Nós sabemos que nós fomos feitos como adoradores. E se nós não adorarmos ao Deus verdadeiro, nós vamos procurar qualquer outra coisa para adorar. Pode ser o dinheiro, pode ser a fama, pode ser até alguém precioso para nós. Respondendo à última pergunta, quais são os pecados proibidos no segundo mandamento? Os pecados proibidos no segundo mandamento são o estabelecer, aconselhar, mandar, usar e aprovar de qualquer maneira qualquer culto religioso não instituído por Deus, o fazer qualquer imagem de Deus de todas e qualquer das três pessoas, quer interiormente no espírito, quer exteriormente em qualquer forma de imagem ou semelhança de criatura alguma. Toda adoração dela ou de Deus nela ou por meio dela. O fazer qualquer imagem de deuses imaginários e todo culto ou serviço a eles pertencente. Todas as intervenções supersticiosas, corrompendo o culto de Deus, acrescentando ou tirando dele, quer sejam inventadas e adotadas por nós, quer recebidas por tradição de outros, embora sob o título de antiguidade, de costume, de devoção, de boa intenção ou qualquer outro pretexto. Assim, monia, ou seja, qualquer compra e venda ilícita de coisas espirituais, como indulgências e sacramentos, ou temporais ligada às espirituais, como os benefícios eclesiásticos, o sacrilégio, toda negligência, desprezo, impedimento e oposição ao culto e ordenança que Deus instituiu.
Meus irmãos, por que ler isso, talvez até de forma exaustiva no culto, para deixar bem claro que o culto cristão, o nosso culto, ele deve ter como conteúdo o Deus Trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É o único Deus. Isso deve ficar sempre bem claro a cada um de nós. Essa é a advertência do culto que nós sempre temos que ter em mente. Nós só temos um Deus. Devemos adorar somente a Ele. Nós estamos aqui não é para agradar a homens. Nós estamos aqui para adorar o Deus triuno. Por último, meus irmãos, acerca da promessa no culto ou do culto. Versículo 13 até o versículo 16. Se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos. 3 bênçãos nós temos aqui. A primeira, a bênção da vitória. Não do triunfalismo, mas do triunfo real, daquele que nos dá a vitória sobre o mundo, o diabo e a nossa própria carne em Cristo Jesus. Eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor lhe submeteriam, e isso duraria para sempre. Eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Aqui nós temos 3 bênçãos que Deus nos promete. Primeiro, a vitória. A vitória sobre os nossos reais inimigos. Em segundo lugar, os nossos inimigos estariam submetidos a cada um de nós. Eu sempre gosto de lembrar, nós pecamos por causa da natureza que nós temos, mas nós não somos mais escravos do pecado. Nós não somos mais escravos do pecado. Cristo, quando morreu, ele venceu o último aguilhão, que foi a morte, para nos dar, por meio do seu Santo Espírito, a vitória sobre esse grande e terrível inimigo. E por último, nós temos a provisão de Deus. Nós temos o salmista dizendo que Deus diz: eu o sustentaria com o trigo mais fino e saciaria com o mel que escorre da rocha. Em Deus, em Cristo e no seu Santo Espírito, na Trindade bendita, nós temos toda a provisão que nós necessitamos para vivermos essa vida, de modo que o Senhor possa ser honrado e glorificado e que possamos viver de forma feliz e agradável na comunhão da igreja. Eu queria terminar então fazendo 3 pequenas aplicações. A primeira é, meus irmãos, cultive a adoração e o louvor. Reserve tempo individual para adorar e louvar a Deus, mas não negligencie o ato de congregar, o ato de cultuar coletivamente a Deus. Não negligencie isso. É insubstituível esse momento que nós nos reunimos diante de Deus e Deus disposto a nos abençoar. É um momento insubstituível. Obedeça os mandamentos de Deus. Busque entender e seguir os seus mandamentos, lembrando que a obediência é essencial para experimentarmos a bênção e a proteção do nosso Deus. E em terceiro lugar, confie nas promessas de Deus. Confie que Deus, Ele está disposto a nos abençoar. Como diz o profeta, Ele tem as suas mãos estendidas para nos abençoar. E tem os ouvidos atentos para ouvir o nosso clamor.
Confie nas promessas de Deus, de que Ele pode ser, de fato, como nós temos aqui no Salmo, a nossa rocha, o nosso Deus. Ele é fiel e verdadeiro. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. E que tenhamos em mente que esse momento solene, quando nós nos ajuntamos, é um momento que Deus está pronto para abençoar cada um de nós. Que a sua graça possa abundar e superabundar nas nossas vidas. E como disse pela manhã, quero repetir, que haja diligência da nossa parte, de não negligenciarmos as coisas do Senhor. Nós todos somos servos do Senhor. Estamos aqui para servi-lo. Servir a Deus é servir a igreja, é servir o povo de Deus, é amar a Deus e tudo aquilo que tem relação com o Deus Criador de todas as coisas. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe a todos nós. Amém. Oremos mais uma vez. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado pelo culto, por esse momento precioso que temos. Que o Senhor nos dê júbilo, contentamento, alegria, gratidão por Te servirmos. Que o nosso culto possa ser um culto centrado na Tua palavra. Que o nosso culto tenha como propósito maior a honra, o louvor e a Tua glória. E que o Senhor, misericordiosamente, nos abençoe, dando-nos um coração temente a Ti, piedoso, para que possamos viver a vida de modo que o Senhor, em tudo e em todas as coisas, seja de fato honrado e glorificado. Muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pela congregação, pelos irmãos, por essa comunhão preciosa dos santos. Que o Senhor seja louvado. Amém. Presbítero.